pessoal, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que você já conhece. Vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. E o nosso programa de hoje é um programa especial. Quem vai conversar com vocês são as trabalhadoras do Judiciário do Estado de São Paulo. Uma homenagem ao Dia do Trabalhador, a esta semana que está terminando, aonde comemoramos o Dia do Trabalhador. Então vamos ouvir as trabalhadoras do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Vamos lá. A equipe técnica do Judiciário, que é formada por psicólogos e assistentes sociais, é um setor que supostamente teria, né, a função de trazer um pouco de humanização em relação aos atendidos, né? Nós temos aí o papel de subsidiar as decisões judiciais em relação às pessoas que nós atendemos. Então, seria esse elo, né, de subjetividade, singularidade para os juízes, né, para que eles tenham a tomada de decisão com uma abordagem diferenciada, que é um saber que é único nosso, né, da psicologia, do serviço social. A minha principal dificuldade durante a pandemia, né, que, na verdade, como todos nós tivemos, acho que em todo mundo, né, existe aí uma parcela, né, da população que teve dificuldades comuns em relação à pandemia, porque nós inserimos o nosso trabalho dentro da nossa casa, de uma forma muito improvisada até, né? Ninguém imaginava que teríamos tanto tempo para ficar em casa. E fomos lançados a isso. Como psicóloga, né, atender virtualmente não era uma prática do judiciário ainda, por mais que a psicologia tenha avançado um pouco nesse campo, para o judiciário existem ainda várias interfaces em relação ao campo ético, enfim. Então, imaginem você atender unicamente por uma via, né, virtual, né, pelo computador, né. A psicologia, ela também observa comportamentos, né, ela também observa relação, né, você precisa dessa interação com a pessoa, né, não é unicamente a expressão verbal que nos interessa. E a tela, ela dificulta um pouco isso, né? Então, você tem esse principal entrave. A nossa única conexão com o nosso atendido é através da tela ou por telefone. No entanto, o tribunal não nos passou nenhum tipo de recurso, nem telefone, nem chip, nem equipamentos. Então, nós usamos os nossos telefones particulares para fazer ligação para as famílias, para a Fundação Casa, para todos os recursos da rede. Então, quer dizer, é mais uma função e que nós não estávamos preparados e também não tivemos nenhum apoio para isso. O trabalho da psicologia e do serviço social, ele é diferente dos escreventes, né? Os escreventes e outras categorias também, né? Eu acho que é isso que é importante ressaltar. A psicologia, ela não tem um tempo definido, né? Eu tenho prazos para entregar os meus laudos, mas eu posso interagir naquela relação com a pessoa atendida durante o tempo que eu entender necessário, porque eu tenho minha autonomia técnica para isso. Então, esse tempo é diferente, né? Eu posso fazer 20 ligações, como posso fazer uma ligação. E falando um pouco da minha dificuldade específica, eu sou deficiente visual, né? Eu sou monocular desde que nasci, então a dificuldade, né, em relação a esse acesso às telas, a vídeos, ela se aprofundou durante a pandemia. Nós vivemos aí um momento em que muitos de nós estávamos envolvidos com atividades de manhã, de tarde e de noite. E ainda estamos, né? Porque o horário, ele fica diferenciado, né? Você perde um pouco esse limite. E durante a pandemia, infelizmente, eu tive um agravamento em relação à minha condição, que estava estabilizada há 40 anos, né? E uma das hipóteses foi essa superexposição.
Então, eu tive que investir em novas lentes, investir em equipamentos, porque eu não tinha, né? No tribunal, eu usava 2 telas, mas essas telas não foram disponibilizadas para os servidores, né? Então, eu tive que adaptar a minha casa para isso. Então, agora que eu consegui me organizar para conseguir investir em equipamentos que são um pouco menos danosos na minha saúde. Mas a realidade é que, né, aconteceu esse adiantamento, né, de uma nova patologia que pode ter sido por conta, né, da exposição aos vídeos. Então, a partir daí, nós começamos a fazer uma discussão bem interessante com todos os servidores. Existem muitas pessoas no tribunal na mesma condição. As pessoas com deficiência, elas têm os mesmos sofrimentos que todos nós, né? Todas essas pessoas sem deficiência estão passando, nós também estamos, né? A dificuldade em relação a esse limite da casa e trabalho, a questão de relacionar a vida doméstica, né, com o trabalho, estresse, dores nas costas, né, dores de cabeça, tudo isso que é muito comum, né, as pessoas contarem nessa exposição do home office. Agora, acrescente a isso uma outra dificuldade que é intrínseca, né, a pessoa que não ouve, né, a pessoa que não vê. Né, o tribunal tem um programa do SAGE para cegos, mas ele não tem a capacitação para isso. Né? E pensando nos nossos usuários, mais ainda. Né? Como fica essa situação? Todas as pessoas têm computador, Teams, internet, banda larga para poder fazer esse atendimento. Não é incomum você não conseguir o acesso, nem por telefone com as pessoas. Imagine pela internet, imagine por videoconferência. Isso também diz respeito à acessibilidade. Então, é uma negação de direito. Quando você pensa em relação à acessibilidade e condição de trabalho, você está falando de uma forma geral para todas as pessoas. Eu acho que é importante comentar também que a vida, ela é uma caixa de surpresa. Eu acho que a Covid traz isso para a gente, essa inconstância da vida. As pessoas podem, sim, ter algum tipo de interferência em relação à saúde e como vão poder lidar com isso sem uma condição adequada. Né? Então, durante esse período, eu fico pensando nas pessoas que adoeceram, né, e tiveram algum tipo de desconforto por conta da saúde e como lidaram com isso. Nós estamos há 1 ano nessa situação e não tivemos ainda o apoio adequado em relação a equipamento, a suporte tecnológico, software, e até mesmo uma construção um pouco mais concentrada e coletiva sobre como executar esse trabalho. Então, eu me preocupo muito com a minha condição, mas também com a condição dos meus usuários, né, com a condição dos adolescentes. Então, eu me sinto muito honrada em estar nesse lugar por trazer essa perspectiva humanizada, de sensibilidade, de escuta, né? Um lugar que é tão rígido, tão objetivo. No entanto, eu não sinto esse retorno por parte da instituição. Né? Eu ofereço isso, mas a instituição não me oferece essa escuta e nem essa sensibilização em relação à minha condição e a de tantos outros servidores que estão lá, que estão adoecidos, estão tendo comprometimento com a sua deficiência, mais ainda, estão impedidos de executar a sua função, que obviamente vai contra as diretrizes do tribunal, que é a questão da eficiência, produção, né? Então, ao mesmo tempo, você exige que os trabalhadores façam essa atividade, no entanto, você os impede através desse não acesso a equipamentos e condições adequadas de trabalho, principalmente para as pessoas com deficiência e para as pessoas que são responsáveis por dependentes nessa condição. Imagine uma mãe que tem 24 horas aí de cuidados com o filho, ou o filho que tem 24 horas em relação ao cuidado com o pai, ou a mãe idoso com uma doença degenerativa ou algo assim. Então, essa fala é um pouco também para trazer um pouco da informação e para que vocês percebam em si como é ouvir isso, né? Como vocês se sentem sendo afetados por isso, porque é a partir daí que a gente consegue uma conexão e ampliar um pouco mais o olhar em relação a essas causas. Parabéns a todos os servidores, psicólogas, assistentes sociais do judiciário, combativos, e que a gente continue levando
esse olhar humanitário, sensibilizado e também ampliando um pouco mais a perspectiva do que é o ser humano e valorizar o direito humano. Eu quero agradecer muito pelo convite para falar também aqui hoje, como mulher, como trabalhadora, sobre a saúde mental na pandemia e o 1º de maio, que é o Dia do Trabalho. Bom, eu sou psicóloga, né, trabalho na vara da infância há 21 anos e espero, de alguma forma, manifestar um pouco as aflições das colegas que desenvolvem as suas funções como servidoras públicas e que, além de se dedicarem ao atendimento da população, mesmo remotamente, né, desempenham árduas tarefas no ambiente privativo dos seus lares. Hoje a gente enfrenta uma dura jornada que não tem hora para começar, nem hora para terminar, e o nosso trabalho, que antes era exercido fora de casa, invadiu um lugar, né, que era destinado à intimidade de todas nós. Além disso, a gente passa a se deparar com os filhos que não frequentam as aulas na escola e dependem diretamente dos cuidados e orientações que a gente precisa dar em relação ao ensino remoto. A preocupação e a ameaça da contaminação pela Covid também, né, nos mobiliza e provoca uma mudança de hábitos de higiene em nossas rotinas de vida, limita nosso convívio social e exige uma dedicação aos nossos familiares muito adoecidos, né, que já, né, se encontram adoecidos. E tudo isso nos deixa mais vulneráveis. Sobre o 1º dia de maio, né, eu quero expressar que a gente tem muito pouco a celebrar, muito a lamentar pela desconstrução de direitos que antes foram conquistados a duras penas ao longo de tanto tempo e hoje a gente enfrenta tantas perdas, né? Neste ano ainda a gente tem que conviver com os lutos, né, decorrentes da pandemia, que é esse fenômeno que ainda traz tanto sofrimento, incertezas, desafios, e sofremos com o impacto dessa pandemia, que é nociva também à nossa saúde mental. Né? Um estudo foi apresentado, inclusive na segunda-feira, na Frente Paulista, do Instituto Psiquiátrico, né, do Hospital das Clínicas, por um neuropsicólogo. Ele indicou que já no 1º semestre do ano passado, as mulheres foram as mais afetadas emocionalmente, e dados desse estudo que foi apresentado sinalizou que 40% dessas mulheres apresentavam sintomas depressivos, 37% estresse, 35% ansiedade. Mais de 40% das mulheres passaram a fazer maior consumo de drogas, alimentos, cigarro, álcool e medicamentos. E mesmo as mulheres solteiras se mostraram mais vulneráveis porque sofrem com desemprego, com as condições familiares, sociais e de saúde precarizadas, que foram mais agravadas ainda, né, com essa pandemia que a gente enfrenta nesse momento. Muitas convivem junto a pessoas contaminadas e que trouxe muito impacto na vida delas, né? Então, esse estudo, ele traz um alerta para todos nós, as mulheres que são trabalhadoras, que mais cuidam de gente, geram a vida, elas também carecem de cuidados na área da saúde e reconhecimento no mundo do trabalho. As mulheres oprimidas e exploradas, muitas vezes mal remuneradas ou não remuneradas pelo trabalho que desenvolvem, e grande parte no âmbito doméstico, são responsáveis também por nutrir a economia desse sistema capitalista que depende tanto delas, né? Sabemos que as mulheres são prioritariamente as que se responsabilizam pela economia do cuidado, né? Elas encontram, então, muitas dificuldades, elas adoecem e também clamam por cuidados que são dispensados prioritariamente, geralmente, por mulheres, né, que são profissionais de saúde e que também padecem com um trabalho extenuante nesse momento, né, nos hospitais, nos ambulatórios, todo esse trabalho que elas desenvolvem arduamente aí na linha de frente. Eu quero lembrar a definição de saúde pela OMS, que diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. E considerando esse conceito, né, a gente pode dizer que a gente já está doente há muito tempo, uma vez que a gente não desfruta, né, de uma vida salutar e digna, num sistema, num meio adoecido e violento, que prioriza a economia sem cuidar do que é essencialmente humano,
e vulnerabiliza, em especial, as mulheres. Com essa realidade, a gente pode afirmar categoricamente que a pandemia tem sim gênero, tem classe, tem raça, pois ela afeta principalmente as mulheres negras trabalhadoras e que vivem nas periferias, as quais muitas vezes são empurradas para o trabalho fora do lar, sem contar com a devida assistência e políticas públicas na preservação de suas vidas. A gente precisa lembrar da primeira vítima de Covid noticiada no Brasil, que foi uma mulher negra, empregada doméstica, pobre, desassistida pelo Estado, e que morreu após ter sido contaminada pelos patrões que retornaram da Itália, né, numa viagem que fizeram. E no último dia 19, a UOL também publicou uma matéria que retratou o lado perverso, né, da pandemia na capital. As mulheres que perderam emprego passaram a recorrer também à prostituição para sobreviver e sustentar a família. A gente não pode deixar de mencionar, nesse contexto, né, que o aumento da violência doméstica aumentou, né, por conta do forçado isolamento social, que é uma medida sanitária necessária para conter o contágio, mas que agrava os conflitos em casa com o agressor, né, e torna mais ainda vulnerável essa mulher, né, que não pode recorrer a terceiros, muitas vezes, né, muitas privadas de liberdade, né. E se a gente quer estabelecer uma cultura do cuidado, né, da não violência, a gente precisa fomentar uma revolução. E essa revolução, para mim, ela é inerentemente feminista, uma transformação em que possamos desconstruir a sociedade patriarcal e machista para torná-la mais humana, justa, onde a gente possa produzir, cultivar a saúde e o acolhimento entre nossos pares. O que torna mais fortes nas nossas lutas, né, o que nos torna mais forte é esse apoio mútuo que a gente muitas vezes encontra aqui nas assembleias, né, nas nossas atividades em comum, que nos integram, né, que nos une, mesmo durante a pandemia, porque a gente está à distância, através de uma tela de computador. Mas o vírus nos lembrou, né, do quanto que a gente já estava adoecido e o quanto que a gente já prejudicou até mesmo o sagrado feminino, né, que é representado pela nossa Mãe Terra, pela natureza tão ameaçada pelo sistema neoliberal e, né, por esse governo genocida que aí está, né. Então, não é por acaso que a gente, né, é visto como um país antiecológico no mundo, né, nessa atualidade que a gente se encontra aí, né. Por tudo isso, eu quero realmente expressar que eu acredito num movimento que busca a igualdade de direitos, um novo jeito de viver e fazer política. A revolução começa por todas nós, trabalhadores, trabalhadoras que geram e se dedicam à vida. Nesse 1º de maio, nós exigimos condições dignas de trabalho, remuneração e também o diálogo, o respeito à diversidade, o fim da violência de gênero, da violência racial, a fim de que a gente possa resgatar a humanidade que pertence a todos nós, tanto mulheres quanto homens. Eu quero agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho aqui e parabenizar a todos que aqui se encontram unidos nessa tarefa importante aí de luta. Primeiro, gostaria de parabenizar todos nós pelo Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, que vai ser esse final de semana, mas eu também gostaria de lembrar, né, das nossas desigualdades, né, principalmente da desigualdade de gênero, como a Cris pontuou agora há pouco, né, que as mulheres, né, isso é de conhecimento de todos, que as mulheres foram as mais impactadas na pandemia, né, seja pelo trabalho remunerado, pago, seja pelo trabalho não remunerado, né? Então, quando a gente pensa nessa desigualdade de gênero, que tem bases, né, como a Cris mesmo falou, bases no patriarcado, na divisão sexual do trabalho, muitas de nós, mulheres, mães, trabalhadoras, eu vou falar da minha vivência aqui, dessa exaustão. Eu acho que todas nós estamos passando por um momento muito difícil, seja por perda de pessoas queridas, próximas, familiares, esse cenário, né, devastador que a pandemia está trazendo, mas principalmente no âmbito doméstico, né? Eu, como mulher trabalhadora, mãe solo, de 2 crianças,
estou passando muito aperto, né? E ontem, vendo algumas estatísticas, né, do Laboratório do Futuro, de Pesquisas para o Futuro, não sei se vocês conhecem, o Think Olga, ele apontou num estudo que 60% das mães brasileiras afirmam sentir os impactos da pandemia na saúde mental, né? E como isso tem reverberado na nossa produtividade e no nosso trabalho, né? Que está sendo muito. A gente não deixou de trabalhar em nenhum momento na pandemia. Eu tenho muita dificuldade em acompanhar o ensino remoto dos meus filhos, porque eu tenho que estar próxima deles, eu tenho que entender o que está acontecendo, e ao mesmo tempo eu tenho que atender a população usuária. Eu não posso deixar de atender a população que também procura o serviço, que procura o setor técnico. Então, está sendo muito difícil, né? E é importante a gente ponderar que nós, mulheres, trabalhadoras, estamos adoecendo, né? A gente precisa de uma atenção, a gente precisa olhar para essas desigualdades de gênero dentro do tribunal em relação às funcionárias. E é isso, eu acho que não vou falar muito não, porque tem outras pessoas para falar, mas meio que um desabafo e né, eu acho que não tem perspectiva de melhorar a nossa situação se a gente não olhar para isso, assim, que é muito necessário e eu sinto que precisa muito, tá muito difícil para todo mundo. O acúmulo de tarefas, de responsabilidades, sem a rede de apoio nenhum, né, sem escolas, sem rede de apoio familiar, né, aos avós idosos. O oficial de justiça, durante a pandemia toda, ficaram trabalhando, né, na linha de frente, com equipamentos, EPIs insuficientes, porque o tribunal não deu equipamentos condizentes, né, com a realidade, foram equipamentos de baixa qualidade, insuficientes, teve centrais que não receberam equipamentos em número suficientes para o número de oficiais, né? Às vezes nem recebiam no começo da pandemia, e os oficiais, na sua totalidade, trabalharam o tempo todo na pandemia, cumprindo todos os mandados que vieram, com um acúmulo de serviço imenso durante toda a pandemia, trabalhando nas periferias, em São Paulo todo, no interior, nessa dura realidade, durante o ano todo, na pandemia. Muitos oficiais se contaminaram suas famílias, arriscaram a vida até dos funcionários dentro dos cartórios, e correram o risco de contaminar as pessoas também, se contaminar e contaminar as pessoas na rua, e vice-versa, né? Uma bola de neve. E muitos adoeceram, oficiais morreram, né? Faleceram durante a pandemia por Covid, né? A gente tem no Brasil todo um número que o tribunal não divulga, né? Assim como não divulga dos escreventes e a totalidade dos funcionários, né? Também não divulga o número dos oficiais, a gente fica sabendo porque a gente vai atrás, né? Então, a gente tem um número aí de oficiais, por volta de 20 oficiais no Brasil, é o último número que eu tenho conhecimento, né? Mas, por exemplo, na minha central, a gente teve notícias de 3 oficiais, e a minha central é pequena, relativamente pequena, né? Da periferia. A gente teve conhecimento de 3 oficiais contaminados, né, com Covid, e um com Covid, e um gravemente foi entubado. Então, essa foi a realidade, né? Agora que o tribunal, com o agravamento, né, do Covid, que o tribunal baixou aí essa última portaria,
que os oficiais começaram a fazer só os urgentes, né, e plantão. Mas, mesmo assim, por força da luta, né, das nossas assembleias e das reivindicações, né, por pressão. Mas os oficiais continuam na rua, se arriscando mesmo, né, fazendo urgente plantão. E através das nossas reivindicações, das nossas pautas, a gente pediu, né, os equipamentos face shield, máscara N95 para os oficiais de justiça, que eles não tiveram esse tempo todo. E agora o tribunal se comprometeu a fornecer, né, esses equipamentos mais eficientes contra o Covid, né? Então, os oficiais estão esperando esses equipamentos. Agora, por enquanto, vamos ver, né? Mas os oficiais sofreram muito, né? Se arriscaram e continuam se arriscando, né? Porque é linha de frente, né? Do tribunal, assim como os assistentes sociais e as psicólogas, né? Mas os oficiais ficam na rua, ficaram na rua esse tempo todo, né? E enfrentando também as agruras do SAGE, o acúmulo de mandados e várias outras coisas que eu não vou entrar em detalhe, porque senão eu ficaria aqui horas e horas falando. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, que é a Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e que todo domingo, há muitos anos, vem aqui conversar com você sobre cidadania e serviço público. Muito bem, até o nosso próximo programa. Aguardamos vocês. Até lá.